Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para nós hoje é motivo de satisfação, muita alegria, nós falarmos sobre esse assunto onde envolve a ressurreição de Cristo, especificamente ele ressuscitou. Os textos aqui, irmãos, que nós vamos tratar hoje, eles foram mencionados ontem, né? O Mateus capítulo 28, João capítulo 10 e Romanos 8:11. Hoje eu queria me demorar no texto de Romanos 8:11, onde ali todo o contexto Paulo já começa descrevendo sobre a condenação que deixa de existir quando os filhos de Deus estão em Cristo Jesus. Por quê? A ressurreição aqui ela foi atuante pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, assim, a divindade, toda a divindade participou da obra da ressurreição de Cristo. Porém, de forma especial, no capítulo 8 e o verso 11 de Romanos, o texto fala que assim como o Espírito Santo vivificou a Cristo dentre os mortos, ele também trará. Embora, irmãos, o contexto do capítulo 11 ele é tratado sobre uma vida de pecado ou uma vida na carne, uma vida no Espírito, ela, quando se trata de Cristo, tem uma conotação diferente. Ou seja, Cristo foi guiado pelo Espírito Santo de maneira que trouxe a ele uma isenção de pecado. Cristo foi dependente do Espírito Santo, embora sendo Deus. Porque, mesmo ele assumindo a forma humana, não deixando de ser Deus, ele teve a possibilidade, ou ele tinha em si, em sua natureza humana, a possibilidade de errar, ou a possibilidade de pecar. Só que ele escolheu viver no Espírito, e a guia do Espírito o levou ao sucesso. Eu chego aqui a uma conclusão seguinte. Isso aqui é um parafraseado, um particular, que eu tenho como conclusão. O Espírito Santo, quando guia a vida da pessoa, ele habita na vida da pessoa. E a pessoa tem a consciência que tem o Espírito Santo pelo fruto do Espírito, pela maneira como ela vive a sua vida, pela maneira como ela dirige o seu comportamento, como ela faz suas escolhas, como ela toma suas decisões, a quem ela deixa com que o seu coração de fato esteja cheio. E o próprio texto de Romanos, Paulo chega a nos dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então entenda, existem aqueles que são de Cristo pela habitação do Espírito Santo, onde eles são mortificados na carne, ou seja, o Espírito Santo guia a vida da pessoa, trazendo-lhe orientação, discernimento e, acima de tudo, força para vencer o pecado, assim como foi com Cristo. Porém, quando se atribui esse mesmo termo à ressurreição, eu agora vou dizer a vocês, tenho a seguinte crença, particularmente. Isso aqui não é base de livro que eu li ou algum comentário que eu tenha visto, mas é uma lógica que eu chego. Quando o texto fala assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela permanecerá com ele para sempre, de acordo com o texto de João, capítulo 14 e capítulo 16 também, quando Jesus chegou a dizer que enviaria o Espírito Santo para que esteja convosco para sempre. Então, se o Espírito Santo habita na vida da pessoa, ela permanecerá com a pessoa. E aí eu entendo que até em sua morte é o Espírito Santo que vai trazê-lo de volta, diferentemente dos que não são de Cristo. Lembre-se quando eu falo assim, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, os que morrem em Cristo. E à luz do que é dito em Isaías 26, verso 19, fala assim, os teus mortos viverão. Ou seja, aqueles mortos de Cristo terão uma ressurreição diferente, não só na questão de tempo, mas também na questão de quem está habitando nele. Os ímpios, irmãos, serão ressuscitados pela palavra de Deus. Ou seja, os outros mortos não ressuscitarão até que se passem os 1000 anos, de acordo com o que está no livro do Apocalipse, capítulo 20. Mas os mortos em Cristo serão ressuscitados pela pessoa, assim acredito, do Espírito Santo que nele habita. Trará nele de volta a vida, porque ele permanecerá com ele. Durante a vida, aqueles que viveram se mortificando para o pecado, fazendo de suas escolhas, fazendo da palavra de Deus uma regra de fé, e sendo guiados pelo Espírito, ele também trará de volta pelo Espírito, como diz o texto de Romanos, e aqui eu gostaria de ler com vocês, quando o texto fala assim, pelo Espírito que em vós habita. Olha, se o texto fala que ele vai habitar na pessoa, isso demonstra que ele não desampara ou não deixará de atuar em sua vida. Aqui no verso 9, o texto diz assim, o Espírito Santo habita, capítulo 8 de Romanos, e o verso 9, o texto diz assim,
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Olha que coisa interessante. O comentário bíblico adventista, fazendo menção sobre esse verso, na expressão habita, olha o que ela fala. Isso indica a presença contínua e permanente do Espírito, e não apenas arroubos ocasionais de entusiasmo e zelo, ou seja, ele permanecerá. É claro que o texto aqui nos dá uma ênfase de enquanto está vivo, mas esse Espírito que vai trazê-lo de volta habitará nele e fará com que ele seja de fato ressuscitado. E olha o que é que ela fala, o que é que o comentário fala no verso 11. De acordo com a tradução Almeida Revista Atualizada, o Espírito Santo é o poder pelo qual os mortos são ressuscitados. De acordo com o outro entendimento, o Espírito Santo é o motivo para serem ressuscitados. O Espírito Santo é o Espírito que dá vida. É natural que quando o Espírito está presente, também haja vida. Portanto, seria correto dizer que tanto pelo poder do Espírito, quanto por causa do Espírito Santo, aqueles dos quais Deus vai, Portanto, seria correto dizer que tanto pelo poder do Espírito, como por causa da presença do Espírito, Deus vai ressuscitar aqueles dos quais o Espírito doador de vida habita. Então, ele permanecerá. Assim, então, concluo. Sabe, irmãos, a ressurreição de Cristo foi uma evidência clara de que a divindade trabalhou em sua ressurreição. O texto sagrado também nos fala ao ouvir a voz do arcanjo. O livro de Atos também menciona que Deus trará de volta todos os seus filhos. E aqui, na lição de hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro, nós temos essa grande ênfase de que a atuação do Espírito Santo será também, assim como foi com Cristo, responsável pela sua ressurreição, será também por todos aqueles que em Cristo morreram. Diferente da ressurreição dos ímpios, onde, na verdade, o Espírito Santo foi negligenciado, resistido, rejeitado, logo não estará com ele a ponto de trazê-lo de volta na ressurreição. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça entender e crescer na graça e no conhecimento de sua palavra, e que eu e você hoje vivamos pelo Espírito, para que na ressurreição de Cristo, o Espírito que em nós habita nos traga de volta para viver em seu reino. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, pedimos a Ti, Senhor, que nos faça viver uma vida de atuação do Espírito em nosso coração. Que possamos estar dispostos a viver, Senhor, uma vida com relação íntima. Que a promessa de Cristo se cumpra em nós a cada dia. E que possamos estar mortificando no pecado a nossa vida, morrendo para este mundo e buscando uma vida no Espírito todos os dias. Nos dá a Tua bênção, o Teu perdão e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, conceda a você um ótimo dia e vivamos pelo Espírito, para que em sua volta permaneçamos com Ele para sempre.